Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, minhas redes. @Paulo Roberto Maciel, 6 para ir direto ao Instagram. O endereço geral é Paulo Roberto Maciel. E você vai também ao YouTube, Facebook e blog. Neste vídeo, temos a liturgia do dia 30 de abril de 2026, quinta-feira, na quarta semana da Páscoa do Senhor Jesus. O ano litúrgico é o a cor é branca. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Pode ser também uma missa, atenção você que é presidente de celebração eucarística ou da palavra, pode ser uma missa em memória a São Pio V, Papa, memória facultativa, cor também branca. A primeira leitura é a dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 13 ao 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles foram, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelita, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse de seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o salmo de resposta, salmo responsorial. É o 88 na Bíblia Vulgata, ou 89 na de Jerusalém. Versículos 2 ao 3º, 21 a 22, 25 e 27. O refrão é o versículo 2a. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com o meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará.
Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repetamos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito pelo apóstolo São João, o apóstolo caçula, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Vamos à aclamação então? Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos levou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela frutifique em minha vida. Naquele tempo, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, as leituras de hoje são interessantes, hein? O trabalho missionário foi sempre característica forte da igreja. E tem a história de Paulo, que é um maior missionário de Cristo. Levar a mensagem de Cristo a todos os povos foi a palavra de ordem durante muito tempo. Ainda hoje, esse trabalho é forte, mas poderia crescer muito. A colaboração de cada um é fundamental, como Paulo fez, né? Devemos fazer isso também, através da oração, de doações, do próprio trabalho missionário. Ao chegar na sinagoga de Antioquia, conforme Atos, capítulo 13, versículos do 13 ao 25, ao chegar em Antioquia da Pisídia, Paulo associou Jesus à descendência de Davi, retomando momentos da história de Israel. Ele contou um resumo da história de Israel, do povo escravo no Egito, da passagem pelo deserto. No Evangelho, o missionário é enviado de Cristo. Todo missionário é um enviado de Cristo. Por isso, ao recebê-lo em nossa comunidade ou casa, estamos recebendo o próprio Jesus Cristo. Olha que coisa bonita, né? Vamos à reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Na comunidade de Jesus não há lugar para prepotência, vaidades. Ele é o mestre e os discípulos não podem ser mais que ele, nem pretender outro caminho diferente do que ele seguiu. Ao lavar os pés dos apóstolos, conforme a passagem do Evangelho de hoje, Jesus deixou uma lição clara: é maior quem serve a todos. O próprio Jesus afirmou em outra ocasião: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate por muitos, conforme Marcos, capítulo 10, versículo 45. O caminho que Jesus traçou para nós é o da fraternidade e serviço, simbolizados na atitude de lavar os pés uns dos outros. Jesus faz dos apóstolos os mensageiros do Altíssimo. Quem os acolher estará acolhendo Cristo e o Pai. E também o Espírito Santo, né? Já que
São três pessoas num só Deus. Bem, aqui no livro Palavra e Vida, sobre esta passagem, deixa eu ver se tem aqui alguma informação, que tem livros que às vezes você não encontra. Vamos lá. João, capítulo 13, versículos... Eu acho que aqui não tem uma explicação, não. Pelo menos não estou encontrando imediatamente. Para não demorar muito, eu vou passar para os santos do dia. Eu pensei que tinha aqui nesse livro mais uma explicação, mas não estou encontrando. Então vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou. Foram pelo mundo pregar a palavra. São Pio V é santo do dia 30 de abril. Pio V foi papa, morreu em 1572. A missa deste dia, 30 de abril, deve ser dedicada a ele, deve ser em memória dele. Foi um religioso dominicano, bispo e cardeal, desempenhou tarefas de alta responsabilidade na igreja, foi eleito papa e dedicou-se com vigor à propagação da fé e ao culto divino. Deve-se a ele a formação da Santa Aliança, cuja esquadra obteve a vitória na Batalha de Lepanto em 1571. De acordo com a comunidade católica Canção Nova, Antônio Michele, ou Miguel, Ghislieri, era o nome verdadeiro dele, eleito papa em 1566 com o nome de Pio V, nasceu em Bosco Marengo, na província de Alexandria, na Itália. Aqui não tem Itália não, mas eu pesquisei e coloquei o país Itália, porque alguém poderia confundir com o Egito, né? Onde tem também uma cidade com o nome de Alexandria, muito famosa, né? Então ele nasceu em 1504. Aos 14 anos ingressou na instituição dos dominicanos. Após a ordenação sacerdotal, subiu rapidamente todos os degraus da carreira. Foi professor, prior do convento, superior provincial, inquisidor em Como e em Bérgamo, bispo em Sutri e Nepi, cardeal, bispo de Mondovì e papa. O título de inquisidor pode torná-lo antipático ao homem de hoje, que da Inquisição tem conceito frequentemente deformado pelas narrações superficiais. Mas é um título de merecimento, por ele ter debelado a simonia da cúria romana e o nepotismo. Simonia, a venda de cargos, né? Troca de favores. Aos numerosos parentes que foram a Roma com a esperança de algum privilégio, sabe o que Pio V fez? Ele disse que um parente do Papa pode considerar-se bastante rico se não estiver na miséria. Olha o que ele disse. Em um período de guerras e instabilidade, houve a Batalha de Lepanto. A frota turco-muçulmana, ou seja, envolvendo turcos e muçulmanos da religião islâmica, estava pronta para o ataque decisivo no Golfo de Lepanto, com 300 navios que aguardavam a ordem para abater definitivamente a Europa cristã. Seria o término da cristandade ali na Europa. Às 12 horas do dia 7 de outubro de 1571, teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã. Depois de 3 horas de ferozes combates, as forças aliadas da Liga Santa derrotaram as otomanas. Olha, uma Liga Santa para derrotar os muçulmanos na Europa. Que coisa bonita! Essa vitória teve importância central no cristianismo, já que corria o risco de a Europa tornar-se totalmente muçulmana após o ataque e tomada das terras. O Papa Pio V convocou o povo a pedir a intercessão de Nossa Senhora, rezando o terço pelo combate. Com a notícia da conquista naval, o Papa mandou tocar todos os sinos da cidade eterna
em comemoração dos méritos da guerra. E como sinal de agradecimento, a Virgem Maria instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. A Batalha de Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas à figura do Papa Pio V, de São Pio V. Sua figura é recordada de modo particular pela Cúria Romana por ter combatido a heresia e pela Liga Santa, a coalizão militar que formou com os Estados europeus a fim de deter o avanço dos turcos na Europa. No entanto, foram importantes e numerosas também as suas decisões em matéria teológica e litúrgica. Ele publicou novos textos do breviário, do missal, do catecismo romano. Como pessoa inflexível, tomou uma série de medidas, entre as quais a bula In Sena Domini, com a qual tomava providências sobre a custódia da fé e a luta contra as heresias. Ele reduziu os gastos da corte. Outra medida importante, né? Reduziu os gastos da corte papal. Impôs a obrigação de residência para os bispos e confirmou a importância do cerimonial. Também opôs-se a todo tipo de nepotismo, o emprego de parentes, e procurou melhorar, de todas as formas, os usos e costumes da população. São Pio V deu prova de grande capacidade também em relação às monarquias europeias. Conseguiu fazer prevalecer as decisões do Concílio de Trento na Itália, Alemanha, Polônia, Portugal. Durante seu pontificado, Pio V dedicou-se à assistência dos pobres e necessitados, criando estruturas assistenciais como o Monte de Piedade e os hospitais de São Pedro e Santo Espírito. Durante a escassez de 1566, suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários. Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Seus restos mortais descansam na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. 100 anos após a sua morte, São Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X e no dia 27 de abril de 1672 canonizado. Aliás, e foi canonizado em 22 de maio de 1712. 1672 foi a beatificação. 1712 a canonização. Santo do dia 30 de abril, São Lourenço de Novara, presbítero e mártir do século IV, foi assassinado no reinado de Juliano o Apóstata, junto com um grande número de crianças que acabara de batizar. Santo do dia 30 de abril, São Pompônio, bispo do século VI, lutou contra a heresia ariana na diocese de Nápoles e construiu na cidade uma igreja dedicada ao nome de Maria, Mãe de Deus. Santa do dia 30 de abril é Santa Maria da Encarnação Guiarte, morreu em 1672. Após a morte do marido, fez profissão religiosa no convento das Ursulinas, na França. Fundou no Canadá um convento dedicado à educação das meninas aborígenes. Santo do dia 30 de abril é São José Benedito Cotolengo, morreu em 1842. Foi um sacerdote italiano, fundador das Pequenas Casas da Divina Providência, apóstolo asceta, penitente, místico e grande devoto da Virgem Maria. Comunicou à sua instituição uma intensa vida espiritual. Santo do dia 30 de abril é São José Tuan, presbítero e mártir. Foi sacerdote dominicano decapitado durante a perseguição no Vietnã, no continente da Ásia. Bem-aventurado do dia 30 de abril, Beato Pedro Levita. Também bem-aventurado do dia 30 de abril, o Beato Bento de Urbino. E uma beata, uma bem-aventurada do dia 30 de abril é Paulina von Mallinckrodt. Bem-aventurado é quando está a um degrau da canonização. Falta apenas acontecer um milagre.
Que Deus abençoe a todos. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.